Esses vídeos de resenha são os que vocês mais me pedem e o que vocês menos assistem, né? Vamos lá. Olá pessoas, eu sou Iago Costa, bem-vindos ao Conversas Paralelas e hoje nós vamos fazer a resenha barra review de O Colecionador de John Fowles. Primeiro vamos falar sobre esta livro barra edição, tá? Então vamos começar com: você só tem esta edição no mercado para comprar. Ela é de capa dura e é publicada pela Darkside com a borda em preto, tá? Mas por que você só tem essa edição? Esse livro ele é um clássico, ele foi escrito em 1963 e ele só teve uma tradução aqui no Brasil que foi de 1980. De lá pra cá, que ela se esgotou, e de lá pra cá ninguém tinha traduzido barra republicado até a Darkside fazer isso há uns 3, 4 anos. E o problema é que esta edição, além dela ser cara, por ela ser capa dura, tá gente? O livro no Brasil é caro. O livro capa dura é mais caro ainda. Mas ela tá por volta de seus 40, 60 reais, assim. Então, vamos lá. Este livro, ele é uma coisa muito bonita. Vocês estão vendo a edição, ele parece um quadro. Mas, o que é que faz ele ser tão bom? Ele é antigo, como eu falei, né? 1960. E ele aborda temas que estão muito em alta, digamos assim, nos dias de hoje. Ele trata de uma pessoa, entre aspas, comum, que é o Frederick, que ele é uma pessoa, entre aspas, introvertida, que trabalha normal no seu banco, até que ele ganha uma pequena fortuna. Aqui no livro faz parecer que ele ganha na loteria, assim, milhões, mas ele ganha 80 mil libras, mais ou menos, eu não sei se foi questão de tradução, mas enfim. Ele ganha uma pequena fortuna, se muda para uma casa lá de gente rica, com um porão muito parecendo calabouço. E o que é que acontece? O Frederick, ele tinha uma paixão platônica por uma menina chamada Miranda, que era uma estudante universitária, bonita, blá 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 blá. Todo aquele clichê prático. E aí o que é que acontece? Esse livro ele é narrado em dois tempos. O primeiro, ele é narrado na visão do Frederick, e acontece que na visão dele, a gente tem a visão dele sobre a Miranda, que é uma visão platônica, mas ele subverte isso porque ele acaba sequestrando ela e prendendo ela em casa e tudo mais. E ele, por ser o sequestrador e adorar amar ela, ele faz todas as vontades dela, comprar altas coisas, dar altos confortos na questão sequestro. E ela começa a fazer altas exigências porque, né, ela tá sendo uma porre porque ela tá sequestrada. E aí, a gente vendo isso sendo narrado pela visão do Frederick, a gente acha a Miranda uma vagabunda, insuportável, menina patricinha, chata do caralho. Não pode dizer palavrão no YouTube. Mas enfim. E aí vai desenrolando, vai passando vários tempos, ele vai narrando, vai dizendo que ela é bonita e tal, fazendo os afazeres dele, até que a gente vai para a segunda parte do livro, que é narrado pela Miranda. E aí a gente entende que a Miranda, ela estuda arte, se não me engano, e ela é uma pessoa legal, espírito livre, super pra cima, jovem, etc. E a gente vê que, além do fato dela estar presa contra a vontade dela, até porque você não pode estar preso de outra forma, isso vai contra tudo que ela gostava de fazer, porque ela era uma pessoa muito livre, sabe? Ela é daquele tipo de gente que gostava de ver o vento carregar as folhas e criar histórias sobre isso. Então a gente vê que o cativeiro afeta ela bem mais do que afetaria qualquer pessoa, ou pelo menos na visão dela aqui. E aí a gente vê não só isso, mas a gente vê que por ela ser privada de várias coisas que ela gostava de fazer, isso acaba acometendo ela de um jeito mais cruel do que seria. E aí, nisso, a gente vai desenrolar vários eventos que aconteciam na narração do Frederick. A gente vê pela visão da Miranda e vê que não era bem assim como ele narrava. A gente vê tudo que ela tenta fazer para conseguir mais liberdade no cativeiro dela. Todos os pedidos que ela fazia para ele, tipo, longas listas de várias coisas que ela não precisava. A gente vê que ela pedia porque ela queria tempo para bolar planos de fugas, tentar fugir do cativeiro e tal. Todo aquele negócio de gente que tá presa faz. E aí a gente, na narração dele, ele fala: nossa, ela tá presa e ela não quer socializar comigo, mas ela me pede várias coisas caras assim. Mas aí a gente vê que na verdade é para deixar ele longe de casa, para ela poder fazer coisas
que acarretassem na fuga dela. E aí as coisas vão se complicando, o tempo vai passando em estações e a gente vê que as coisas vão sendo mais tensas até chegar num final fatídico que acontece aqui. Eu não vou dizer, mas você pode imaginar. E aí a gente vê que tem várias coisas nesse livro que são um pouco confusas, até porque na narração da Miranda ela começa a divagar sobre a vida e sobre memórias dela, e tem uma dicotomia do fato de ela estar realmente pensando nisso ou se é pelo fato de ela estar presa e a claustrofobia e toda a questão de definhar começam a alterar a percepção dela do mundo. E aí ela chega a perguntar pra ele o porquê ele tá fazendo isso com ela, além do fato dele amar ela. E aí tem coisas que ela fala tipo, ah, se você me ama, me deixa livre, todo aquele clichê. Ele fala que ele quer ter ela só pra ele. Mesmo que ele não faça nada com ela, ele quer ter ela ali, fixa. E o fato dele ser um colecionador de borboletas é uma coisa que cria uma metáfora no meio da história, porque ele sabe apreciar ela sem ter que, digamos, ficar com ela o tempo todo. O fato dele ser um colecionador impede, entre aspas, tá, gente? É tudo entre aspas. Impede que ele faça coisas com ela que a gente entende que o sequestrador faria, por exemplo, altas coisas. Fica a seu critério pensar, porque eu não vou dar tanto spoiler do que acontece aqui. E aí, ela pergunta pra ele por que ele tá fazendo isso pra ela. Aí ele fala pra ela simplesmente assim, nu e cru. Porque eu tinha muito tempo livre e dinheiro. Simplesmente isso faz ele achar que ele é o dono dela. Isso é uma coisa que a gente vê em paralelo muito no nosso mundo, porque tem pessoas aí psicopatas, tem pessoas muito possessivas, tem pessoas muito abusivas que acham que só porque elas têm um vínculo ou um relacionamento atual ou passado com uma pessoa, que ela pode ou não ter alguma posse sobre ela, e na verdade não é. Se as pessoas entendessem isso, talvez, tá, gente? Muitas coisas poderiam ser evitadas no nosso mundo. Tanto é que isso é uma história transgressora para a época onde praticamente ninguém falava sobre isso. Até nos nossos dias atuais, é uma coisa que não se fala muito sobre, mas não fala o porquê, ou tenta passar pano, ou culpabiliza a vítima. Enfim, várias coisas que não deveriam acontecer, mas acontecem, principalmente no Brasil que a gente tá hoje, se pá mundo. Mas enfim, é uma edição muito bonita, é uma história muito interessante, e você vê aqui, a edição é caprichada, capa dura e tal. Antes de cada capítulo ele tem umas borboletazinhas avulsas e tal. Aqui o símbolo da Side, aqui o título. E na frente de cada capítulo tem essas borboletas aqui, e vai passando a história e tal. Enfim, e é isso que acontece. Se vocês tiverem a chance barra oportunidade de ler, mesmo em PDF, leiam, porque é uma história que realmente engrandece a sua percepção de mundo. É uma história que vai fazer você rever os seus relacionamentos e o jeito que você trata as pessoas à sua volta, porque querendo ou não, a gente é um pouco possessivo acima das pessoas mais próximas da gente, mas existe um limite para tudo na vida, e esse livro ele é muito interessante para mostrar isso. É muita coisa que eu poderia falar aqui sobre a história, vai ser um spoiler. E nessas resenhas não contínuas, né, que não são de séries ou sagas, eu vou tentar evitar spoilers ao máximo, até porque eu gosto de falar muito quando eu começo a falar, não é mesmo? Então é isso. Se vocês tiverem a oportunidade, comprem o livro, leiam em PDF, leiam em e-book, baixem aí, façam o que for preciso, mas leiam a história. É realmente muito engrandecente. Então é isso, gente. Deixa o like aí no vídeo, compartilha e tal. Vocês pedem essas porra dessas resenhas, então veja os vídeos das porra das resenhas. Aggressive. Então, vocês me pedem resenha, então vejam os vídeos das resenhas, tá? Não mata ninguém. Então é isso. Eu vou indo, então falou!